Se você não tem mercado consumidor que disponha de renda para comprar mercadorias, de nada adianta você produzir mercadorias. Percebem? Então, a renda básica universal, ela vem para atender uma demanda do capital, não uma demanda da classe trabalhadora. Renda básica universal. O que é isso, Peter? É um conceito de economia para uma renda que todo cidadão poderia receber regularmente do Estado ou da iniciativa privada, independente de condições, independente de ter ou não ter outras fontes de renda. Todo mundo receberia. E assim, não é para você confundir com o salário mínimo, que na teoria tipo, é o valor mínimo mensal que um trabalhador deve receber para sustentar. O salário mínimo, ele pressupõe que a pessoa trabalha. E também não é para confundir o UBI com programas sociais que já existem, por exemplo, como o Bolsa Família. Desde que, sim, Bolsa Família possui um conjunto de regras para a pessoa receber. Não... É isso, é universal, é geral, todo mundo teria acesso. Você existe, tem direito. Ah, mas é rico, tem direito, tá? Então é isso, esse briefing aí é por aí mesmo, eu só tô sublinhando. Não é isso. O UBI é generalizado, é pra rico, é pra pobre, é pra quem trabalha, é pra quem se aposentou, é pra geral. Renda básica universal é literalmente dinheiro de graça. É isso que eu tô falando pra você. Eu sei que na sua cabeça, o que o Peito tá falando, mas é isso, dinheiro de graça pra todo mundo. Parece loucura? Parece pra caramba, né? O assunto é sério. A ideia é... Não é loucura, não. E nós vamos entender, espero que tenha espaço pra eu falar. Isso está partindo dos capitalistas. Então, já dá para desconfiar, né? Quando você olha de onde é que vem, tem que desconfiar. Mas é isso aí mesmo. Antiga, o primeiro registro de algo parecido aconteceu no ano de 46 a.C. Eu não estava lá, com certeza. O imperador romano, Júlio César, cismou de oferecer 100 denários para todos os cidadãos de Roma. Tudo bem que Júlio César foi assassinado 2 anos depois, mas isso não tem nada a ver, foi só coincidência. Aí outros imperadores que vieram depois também ofereceram algum tipo de renda básica universal pra galera. Ok, corta pro século XXI. Agora, pensadores, empresários, economistas e tecnólogos estão com a ideia de colocar isso em prática a nível... E veja, só um pequeno adendo. Lá em Roma, já era algo que a gente pode fazer alguma analogia. Você entrega um ticket enquanto Estado e depois pede ele de volta. Veja, eu insisto nisso porque é algo que não é evidente. A moeda é um instrumento de dominação do Estado, portanto, um instrumento de dominação de classe. Condicionar o curso da moeda, ou seja, emitir moeda e tributar nesta moeda, exigir tributo na moeda que você mesmo emite, ou seja, forçar o curso da moeda, é um instrumento de Estado, um instrumento político, de dominação, de controle social. Um processo que começa muito antes de existir moeda, a partir de créditos e débitos ainda lá na Suméria Antiga. O processo é o mesmo. Hoje em dia, a gente discute isso por outro motivo. Por outro motivo. O Estado ele tem, embora a mesma função seja preservada, ele tem outras demandas. Então hoje, na verdade, se discute isso para solucionar o eterno problema do capitalismo, que é o problema da realização. Né? O aumento da desigualdade social pauperiza a classe trabalhadora e a massa de consumo cai muito, o que prejudica os capitalistas, fazendo com que os capitalistas precisem aumentar a massa do lucro realizando capital. Para isso, as pessoas têm que ter renda, nem que seja uma renda que as mantenha numa posição subalterna, porém garanta uma massa de consumo que faça o capital continuar funcionando. Mal comparando, eu vou falar aqui algo que eu acho que vocês vão entender. É comum a explicação de que a Lei Áurea teria vindo, não é verdade isso, mas se escuta isso, tá? Mas que a Lei Áurea teria vindo para atender interesses ingleses que estariam dispostos a substituir o trabalho escravo pelo trabalho assalariado, a fim de aumentar o mercado consumidor para os seus produtos no Brasil. É bastante mais complexo que isso, mas a gente às vezes escuta essa história assim. Veja, o que está por trás aí é a mesma lógica que eu estou tentando explicar agora, que é o que está por trás da renda básica universal. Se você não tem mercado consumidor que disponha de renda para comprar mercadorias, de nada adianta você produzir mercadorias. Percebem? Então, a renda básica universal, ela vem para atender uma demanda do capital,
não uma demanda da classe trabalhadora. Global. A gente pode citar nomes como, por exemplo, Elon Musk e Mark Zuckerberg, com grandes nomes que estão com essa ideia na cabeça, né? Sente só o que Elon Musk disse em 2018. Perguntado para Elon Musk se ele aprovava o UBI. Ele respondeu no Twitter, será necessário ao longo do tempo, se a IA assumir a maioria dos empregos humanos. Deu um tempinho, Elon Musk mandou de novo o mesmo recado, só que dessa vez uma entrevista para CNBC. Há uma grande possibilidade de acabarmos com uma renda básica universal, ou algo do gênero, devido à automatização. Você quer mais? Olha isso, é Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook. Ele mandou real em 2017. É a nossa hora de definir um novo contrato social para a nossa geração. Devemos explorar ideias como uma renda básica universal para dar a todos uma proteção para tentar coisas novas. Olha, vejam, o negócio é o seguinte, gente. Ele sempre tem essa ideia de que está sendo implodido o mercado de trabalho e que, portanto, esse tipo de solução seria funcional para resolver este problema. Então, a frase do Elon Musk, ou até mesmo a do Zuckerberg, vão nesse sentido. Só que tem uma situação, gente, que é a seguinte. Historicamente, no capitalismo, a gente tem visto a massa de trabalhadores ser transferida de um setor para outro da economia. Então, uma massa que, no período pré-capitalista, se concentrava no campo, vai ser transferida para a cidade para o trabalho na fábrica, que vai ser a grande empregadora. Depois, isso vai se transferir para o setor de serviços. Então, você já teve uma massa majoritária dos trabalhadores no campo, depois na indústria e agora estão no setor de serviços. Esse deslocamento, ele acontece também por causa da mecanização. Então, o campo está mecanizado, a fábrica está mecanizada, então você vai empurrando esses trabalhadores conforme avança essa mecanização para o setor de serviços. É lógico que os capitalistas, eles enxergam o quê nessa superficialidade? Havendo uma mecanização do setor de serviços, não há outra área para que essas pessoas possam trabalhar. Porque os setores que sobram são os setores de engenharia, de inteligência, de serviços especializados, tipo consultorias, advocacias, contabilidade, por aí vai. Só que esses setores que não são o setor de serviços que está concentrando a maior parte dos postos de trabalho, não são setores capazes de absorver esses postos de trabalho do setor que hoje concentra a maior parte dos postos de trabalho, que é o setor de serviços não especializados. Então, se a inteligência artificial, a mecanização avançar sobre esses setores, como vem avançando, nós teremos agravado o problema da mão de obra que não consegue ser utilizada. E assim você vai ter uma queda no mercado consumidor, gerando problema para os capitalistas. Então vejam, hoje, setores da economia que já estão mais ligados ao setor de tecnologia já estão vendo esse problema mais flagrante, batendo a sua porta, e estão preocupados em como continuar realizando um capital, sendo que a base de consumo está cada vez mais achatada. Só que o real problema não está na questão que o Zuckerberg ou que o Elon estão vendo, que é qual setor da economia irá absorver a maior parte da mão de obra. O problema está na realização do capital. Não há como o capital continuar se expandindo se a realização do capital não continuar se expandindo. Só que um dos efeitos do capitalismo é a concentração da riqueza, o que achata a base de consumo. Então hoje, o trabalhador, a trabalhadora, tem o seu consumo cada vez mais restrito ao mínimo do mínimo da subsistência. Só que isso não é suficiente para o capitalismo continuar girando. Por quê? Porque o consumo dos próprios capitalistas ou da pequena burguesia não é nem perto do consumo necessário para manter o capitalismo afastado das crises. Todas as crises do capitalismo, gente, são crises de realização. E o capital se organiza
para aumentar a realização, ou seja, a mercadoria nova, produzida, precisa ser vendida. Porque o valor ele é adicionado no processo produtivo, mas ele se realiza quando a mercadoria é trocada no mercado. E esses projetos de renda básica universal vêm para atender essa demanda. Ou seja, é necessário mercado consumidor para que o capitalismo continue funcionando.